Se você realmente quer construir uma coisa de verdade, você precisa parar de brincar de ficar inventando aí umas metas impossíveis no começo do seu ano. O que a gente faz? A gente pega lá, senta, rasga um papel, aí a gente escreve uma lista enorme de desejos, coloca aquele monte de sonho inalcançável e acha que só o fato da gente ter escrito aquilo vai mudar completamente a nossa realidade da noite para o dia. Isso é muito comum, a gente acaba acreditando nessas soluçõezinhas mágicas aí, acha que a nossa vida vai ser simplesmente transformada num passe de mágica. A verdade é que o buraco é sempre muito mais embaixo que isso, né? O que eu vejo muito aí, é empreendedor que fica errando na hora de estruturar o planejamento do ano. O cara chega lá, pega pesado demais no tal do oba-oba, aí cria um monte de meta que não faz qualquer sentido, e aí quando tá no meio do caminho, às vezes chega lá em fevereiro, já abandona tudo e fica se sentindo um fracassado porque não conseguiu alcançar nada das metas. Mas como que a gente consegue fazer essas coisas na prática, né? A gente consegue realmente organizar metas que tenham sentido. Como que o empresário ele pode estar dentro do mundo real e ainda organizar de verdade aquilo que ele está buscando? Então, esse é um ponto importante que a gente queria falar nesse vídeo de hoje. O que eu sugiro? Para você definir uma meta de verdade, você precisa seguir alguns critérios claros e básicos para você. Não tem nenhum segredo místico aqui. A sua meta ela precisa de algumas regrinhas, tá? Ela precisa ser quantificada, ela precisa ter um número claro disso, ela precisa ter data e ela precisa ter limite. Acima de tudo, ela precisa ser atingível. Não adianta nada você sonhar e faturar 10 milhões de reais no mês que vem se você não tem nenhuma estrutura que comporte você oferecer 10 mil reais. Então, assim, não tem como. Tem que ter uma regra, tem que ter pé no chão para você pensar na sua meta. A minha ideia hoje aqui é tentar abrir o jogo com você e te mostrar do meu lado como que eu faço para organizar as minhas próprias metas. Esse ano, foi finalzinho do ano anterior, eu refleti bastante sobre o momento que eu estava vivendo da minha vida. E aí eu defini que, para o momento que eu estava vivendo, eu gostaria de priorizar bastante o meu lado pessoal. E aí, por isso, o que eu fiz? Eu coloquei 5 grandes metas para nortear todo o meu ano, né? Então, a primeira delas era crescer a minha empresa, crescer a Grimp, então eu coloquei ali uma meta até relativamente agressiva, mas a minha empresa era recente, nova, né? Mas eu coloquei um crescimento de 50%. A segunda meta era guardar o meu dinheiro, então aqui eu queria tentar criar uma reserva de emergência para mim, e aí eu falei, ó, eu tenho aqui uma reserva, mas ela não era suficiente, então eu coloquei uma meta de ter pelo menos de 8 a 12 meses ali do meu custo fixo como reserva de emergência. E a terceira meta é guardar o dinheiro especificamente, então diferente da reserva de emergência, é uma meta exclusiva para eu guardar o dinheiro para aquilo que é um dos meus maiores sonhos. Então, se você já me conhece, já me conheceu, você sabe que o meu maior objetivo de vida é comprar uma chácara e morar no mato e viver apenas do mato. Não, mentira. É continuar trabalhando, mas morando na minha chácara. E a meta que eu coloquei é de conseguir pelo menos 20% do valor da minha chácara para esse ano. A quarta meta, eu chamei de fechar uma rota completa, né? Então eu estava focado bastante em corridas, e aí eu coloquei que para mim uma meta importante era eu conseguir fazer pelo menos 15 quilômetros correndo, né? Então era uma meta bem agressiva para aquele momento. E por fim, a quinta meta que eu coloquei era concluir a leitura de pelo menos 20 livros no ano. Você vai reparar que das 5 metas que eu coloquei, 4 são metas pessoais e uma só da empresa, e bem geral assim, né? Que é só uma meta de resultado. Aqui entra um ponto que eu costumo falar, assim, que é essencial para você começar a alcançar os resultados, né? E parar de colecionar frustração. É o acompanhamento visual. Então, não basta você sentar lá em dezembro, janeiro, começar a escrever os seus objetivos, aí guarda isso numa folha de papel, deixa lá na gaveta e esquece disso. O que eu costumo fazer de forma prática aqui, né? Eu mandei fazer esse ano um quadro, até vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é um quadro
E aqui eu deixo todas as minhas metas desenhadas. Então, todas as metas que eu falei, elas estão visíveis aqui. Então, crescer a empresa, guardar dinheiro, guardar para a chácara, fechar a rota, concluir a leitura, e aqui em vermelho eu deixei os valores. Acho que não vai dar para ver, mas aqui eu deixei escrito. E isso é um ponto que eu considero bem negociável. O quadro fica sempre lá. Quando eu estou lá no meu escritório, ele fica bem ali no meu campo de visão, então eu deixo ele na minha estante, e aí eu estou sempre olhando para ele, lembrando exatamente o que eu defini e por que eu estou correndo atrás de aquilo, né? Por que eu estou tendo que atender mensagem de cliente, para que eu estou fazendo tudo isso? Além de ser o cara do quadro aqui, eu também sou um cara de planilha. Então, se você me conhece, você sabe que, além da chácara, eu também sou um cara que gosta de planilha. Eu tenho uma planilha de acompanhamento, que aí ela fica junto com a minha planilha do financeiro, aí eu deixo ela junto ali. E ali eu coloco as minhas metas, só que eu também vou alimentando e atualizando os resultados. Então, como algumas metas elas são relacionadas à parte do financeiro, aí eu uso ela ali basicamente para eu ir atualizando isso em tempo real. Aí eu tenho, por exemplo, as metas de livros. Eu costumo utilizar um Trello que eu defini, e aí nesse Trello eu pego para ir deixando um registro das minhas leituras, e aí eu também jogo isso na planilha para eu ir contabilizando. A maioria das pessoas acaba pecando justamente porque ela define uma meta, abandona isso e deixa para lá. Só que meta não é mágica, né? A meta é realmente um processo. E você fazer esse acompanhamento periódico, você ter uma visualização, é isso que vai te manter com um foco mais afiado, né? Você ter um engajamento para você continuar com a sua meta. E falando sobre isso, tem um detalhe também aí trazendo sempre pelo lado pessoal que eu gosto de trazer aqui para os vídeos, e que eu acho que nesse caso vale a pena a gente expor, a gente conversar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que, por natureza, assim, da forma como eu lido, eu sou um tanto quanto pessimista. Alguns diriam que realista, mas eu acho que tá ali, né? Eu acho que é mais pro lado realista, mas eu tenho essa tendência a olhar para os cenários com muito mais cautelas. Eu acabo sempre calculando ali o pior cenário que poderia acontecer. E por conta desse meu perfil, as minhas metas, a gente está hoje agora ali mais ou menos, passamos aí do meio do ano, e as minhas metas ficaram muito abaixo do que elas poderiam ter sido. E não abaixo no sentido de alcançar, é porque eu subestimei as minhas metas no papel. A gente está justamente agora já passando do meio do ano, e aí você sabe o que aconteceu? Boa parte dessas metas que eu defini, eu já alcancei ou tá assim muito perto de bater. Vou pegar um exemplo para deixar claro isso, que é a meta dos livros. A meta dos livros, eu tinha colocado 20 livros como um grande objetivo, que é bastante, né? E até agora, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já li 40. Eu simplesmente dobrei o tanto da meta, sem nem perceber o tanto que eu tava correndo ali, porque eu não exagerei, eu exagerei um pouco, mas não foi assim, focado exclusivamente na meta que eu dobrei essa quantidade de leitura. Isso acaba acontecendo porque quando você constrói essa rotina visual, o resultado acaba vindo, né? Facilita muito para a gente ter essa visão. E isso me traz um aprendizado, eu acho que é um aprendizado legal para você absorver dessa situação, porque eu acho que é muito difícil, até perigoso, a gente acabar ficando preso demais numa meta muito rígida. Porque se você reparar, trazendo aqui o meu caso, você vê que a nossa realidade ela muda muito em pouco tempo. Então, a situação que você estava vivendo no começo do ano não é a mesma situação que você está vivendo hoje. As coisas elas mudam com muita frequência e as suas prioridades elas também mudam. Você fazer esse trabalho de metrificar o seu futuro com muita exatidão, com total controle matemático, é praticamente uma ilusão, né? É muito difícil a gente prever ali as coisas milímetro por milímetro, de onde você vai estar em dezembro, como que vai estar a sua vida em dezembro. De todo jeito, isso não significa que você não tenha que definir uma meta, né? Porque a meta ela tem que ser
o direcionamento, o caminho para onde você vai cumprir. Porque se você também não tem um direcionamento, para qualquer. É aquela frase muito famosa, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho basta. Então, você definir um norte visual metrificado, com planilha, é fundamental, tá? É muito importante você definir realmente uma meta, você ter um acompanhamento disso, você definir o seu visual, você ter uma planilha ali, mas você precisa entender que a meta não vai ser medida em pedra ali, vai ser exatamente isso. Então, como que eu sugiro, né, para a gente tentar também avançar um pouco nesse nível das nossas metas, seria a gente tentar fazer uma coisa que eu tô tentando desenhar para mim nesse momento, porque é o que eu fiz, eu defini uma meta só de um ano, né? Mas o que eu tenho sentido seria uma necessidade de eu visualizar as minhas metas num prazo mais longo. E aí não só como uma meta, mas como um grande objetivo do que eu gostaria, né? Então, como que eu desenharia isso? Como que eu faria isso? Eu tentaria visualizar onde que eu gostaria de estar daqui a 5 anos. Dá pra gente pegar um exemplo prático aqui do meu caso, e que se a gente for parar para pensar, foi um pouco do que eu desenhei na minha meta desse ano, que é a ideia da chácara. Então, eu sei que o meu grande objetivo de vida é comprar a minha chácara, e eu estabeleci que para isso eu precisaria de pelo menos ali uns 5 anos, né? Meu desenho, na minha visão, é que eu gostaria de estar na minha chácara em pelo menos 5 anos. E para isso, eu sei que eu preciso guardar dinheiro, né? Então, se eu fosse, eu não vou colocar o número real aqui do que eu estimei, mas vamos colocar que eu chutaria aqui 500 mil reais seria o valor que eu estaria estabelecendo para comprar ali a minha chácara. Ou seja, 500 mil reais daqui 5 anos, é o que eu preciso ter. Eu não quero financiar porque eu não gosto de financiamento. Pode ser que eu financie, tá? Porque a gente tem uma hipocrisia grande aqui, mas hoje eu não quero financiar porque eu não gosto de financiamento. Aí, eu sei que para eu conseguir 500 mil reais em 5 anos, eu precisaria de 100 mil reais em cada ano. Ou seja, né? Então, eu tenho aquela meta mais desafiadora, né? Que seria de conseguir 500 mil reais em 5 anos, é bastante pro meu padrão, mas eu consigo pelo menos tentar traduzir isso em pequenas metas, né? Então, para eu ter um resultado prático. E aí eu poderia dividir esses 500 mil reais em 5 anos, 100 mil reais por ano, daria para dividir isso até mensalmente, né? Para eu ter ali uma visão, dividir esses 100 mil reais nos 12 meses do mês para saber quanto que eu precisaria ter todos os meses. A ideia que eu quero deixar aqui é que você faça essa divisão, sabe? Não pense no objetivo de longo prazo, mas faça essa divisão em partes. E aí o que você vai fazer? Você vai focar no processo, você vai focar nesse micro, você vai focar no dia a dia. Porque é muito interessante, porque quando você está trabalhando, e aí você às vezes tem uma meta de longo prazo e é um negócio muito inalcançável, se você divide isso no seu dia a dia, você tem mais propensão a você ir vendo a evolução disso. Então ajuda bastante a você sentir que você tá evoluindo. Então isso é legal. E até trazendo nesse sentido, eu gosto de deixar aqui as minhas indicações de leitura, né? Sempre para gente finalizar. Hoje eu queria deixar uma indicação que me ajudou bastante a enxergar um pouco dessa visão de resultado, de planejamento, mas de uma forma muito diferente ali para minhas conquistas, tá? Se você está querendo reorganizar um pouco mais a sua cabeça, tentar visualizar o que realmente importa, e para a gente falar de meta, a gente está falando muito disso, né? Porque muitas vezes é aquilo que eu falei, né? Da gente pegar metas completamente sem sentido, metas inalcançáveis, ou aquele exagero de metas. Eu tenho um monte de definição de metas, e aí quem muito quer, nada tem, né? Você tem muita definição e você não consegue porra nenhuma no final. Então, por isso que eu vou deixar uma indicação aqui. A indicação de hoje é O Ego é Seu Inimigo, Ryan Holiday. A gente costuma achar que geralmente o maior obstáculo que a gente tem para o crescimento da nossa empresa é o mercado, é a concorrência, é imposto. Só que a rasteira geralmente
vem daquilo que a gente menos espera, né? A maior rasteira que a gente acaba tomando, ela vem de dentro, né? E o maior inimigo que a gente pode ter é justamente o nosso ego, é aquela vontade da gente querer dar o show, da gente ostentar exageradamente, de parecer muito maior do que a gente é para postar isso no Instagram, ao invés da gente focar naquilo que deveria ser o nosso foco, que é focar no bastidor, a gente analisar a nossa planilha, a gente olhar as nossas metas, a gente trabalhar focado no que importa. O que importa é o resultado que a gente está falando, é as nossas metas. E aí nesse livro ele destrincha bem um pouco sobre como a gente acaba fazendo o ego cegar a gente de forma muito, sei lá, de forma muito alta, né? Tem até um ponto, né, que a gente acaba vivenciando um universo que não é o nosso, né? A gente acaba se achando invencível, a gente começa a gastar aquilo que a gente não tem, e aí no fracasso, né, quando a gente está numa situação de fracasso, quando as coisas dão errada, quando o ego não deixa a gente admitir esse erro, é que a gente pode utilizar para tentar corrigir um pouco dessa rota. Ler esse livro é quase que um choque de realidade para você conseguir baixar um pouco mais a sua cabeça, trabalhar duro, enxugar a gordura, construir um negócio realmente de verdade, né, centrado naquilo que é vital e focado essencialmente nas suas metas, porque é isso que vai fazer a diferença, beleza? Resumindo aqui, então, se você chegou até aqui, né, do que a gente apontou, é a gente ter metas visíveis no quadro, então lembrando disso, a gente fazer um acompanhamento rigoroso. Eu sugeri a planilha, mas se você não é um cara de planilha, pode ser num papel, tá? Você pode pegar um caderno e anota suas metas e vai ajustando os seus resultados, mas é muito importante você fazer o acompanhamento. Tenha pé no chão, mantenha a constância no processo, mantenha o foco no menos, né? E lembre-se, não tenha vaidade para definir as suas metas e para definir os seus resultados. Bom, eu quero agradecer se você chegou até aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo fez diferença para você, então por favor, ajuda a gente aí, deixa um like, se inscreve nesse canal, porque a gente está postando conteúdos aqui toda semana e o seu like ajuda bastante. Se você tiver alguém aí que está perdido nas metas e que precisa receber esse vídeo, compartilha também, isso ajuda bastante a gente. E por fim, vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir. Tenho certeza que são vídeos que vão agregar, tá muito relacionado aqui a esse universo que a gente fala sobre empreendedorismo e finanças. Tenho certeza que vai ajudar bastante você. É isso e até a próxima.